Internautas queridos, bom dia. Em instantes iniciaremos o estudo abençoado do Evangelho. Hoje nos deteremos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 12, que traz a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. A Deus, a Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradeço a todos vocês pelo carinho e pela companhia. Vejo aqui na tela Cláudia Galvani, Célia Casotti, Mima, Solange Cristina Claro, nossa sobrinha, que aniversariou há poucos dias, e certamente muitos outros afetos. Nossa irmã Rosa, obrigado. Vamos ler o texto desta manhã. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão,
e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não apertasse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Em parte, vou me basear no texto, além de outras reflexões mais que o texto nos enseja. No versículo 1 está dito: e outra vez entrou na sinagoga. Não era, portanto, a primeira vez que Jesus entrava, como também não era aquela a última vez que estaria entrando na sinagoga. A sinagoga para os judeus tinha uma importância muito grande. Funcionava como templo religioso, como uma escola, inclusive para a alfabetização das pessoas. E Jesus, judeu, sabia perfeitamente qual era a importância daquele templo e sempre que possível ali comparecia. E como todas as vezes que ele compareceu na sinagoga, acontecimentos extraordinários se deram, como nessa oportunidade. A reflexão a extrair-se é esta: onde Jesus chega, onde Jesus entra, onde Jesus permanece, bênçãos em profusão acontecem. Isto em nossa casa física, em nosso lar, em nosso coração. E diz ainda o versículo 1 que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. O evangelista Lucas também registrou esta passagem. E Lucas, que era médico, atentou para um detalhe muito significativo. Era a mão direita do homem
que se apresentava mirrada, traduzindo, ressequida, deformada. E alguns estudiosos chegam a afirmar que tratava-se de uma lepra, admitindo tenha sido a mão direita e admitindo fosse aquele homem destro. Podemos imaginar o que aquela deficiência, aquela deformidade representava para ele. Quanta humilhação, quanta vergonha, quanta dependência, quanta carência, quanta dificuldade, quantos conflitos este homem não terá experimentado por conta desta deficiência. Eu sou sinistro, canhoto ou canhoteiro. E me ponho aqui a pensar, se eu fosse inválido da mão esquerda, tendo pouca habilidade com a destra, quantas dificuldades nos tempos modernos. Eu, você, com a sua limitação em uma das mãos, não poderia realizar certos trabalhos, dirigir veículo automotor. Se esse homem fosse um carpinteiro, um pedreiro, ou tivesse uma outra profissão manual, quanta dificuldade, inclusive para a obtenção dos proventos, para manter-se e manter certamente a família. E não eram só estas as dificuldades deste homem, admitindo-se ser uma lepra, de modo algum ele poderia transitar no meio do povo. O seu ingresso na sinagoga era proibido, porque apresentando uma deformidade física, ele era tido como um grande pecador, como alguém que não podia apresentar-se na sinagoga, porque sendo pecador era impuro. E mesmo assim, em que pese todos estes impedimentos, este homem demonstra fé, coragem, ousadia extraordinárias, rompe com as convenções humanas, rompe com os preconceitos, supera momentaneamente as suas limitações e vai para a sinagoga. No versículo 3, Jesus, como vemos, diz ao homem que tinha a mão mirrada. Um detalhe: este homem provavelmente
estivesse com a sua mão deformada oculta. E Jesus lhe diz: levanta-te e vem para o meio. Veremos que foram necessárias 3 atitudes bem claras, bem definidas deste homem, atestando a sua fé, a sua coragem e a sua ousadia. Jesus, chamando-o para o meio, nos revela que este homem estava um tanto escondido, talvez por detrás de alguma coluna, para não ser visto, para não ser observado. E como disse, talvez a mão oculta, em que pese tudo isto, Jesus o vê, Jesus percebe a sua deficiência e lhe ordena: levanta-te. Levanta-te, significando que aquele homem podia sim contar com o Cristo, mas ele deveria fazer a sua parte, como nós devemos fazer a nossa parte nas bênçãos que esperamos receber de mais alto. E o homem obedece e vai para o meio, onde, em outras circunstâncias, ele não iria por conta das suas dificuldades. Este homem, internautas queridos, imiscuindo-se na vida social, poderia ser apedrejado, morto por apedrejamento, por estar contaminando a população. Vejamos as restrições neste tempo de pandemia pelo coronavírus. Quantos cuidados precisamos ter para transitarmos pelas ruas e adentrarmos aos estabelecimentos. E não se trata de uma lepra, que à época do Cristo impunha terror. Do versículo 2, os judeus observam o Cristo para ver se o Cristo curaria no sábado. Para os muçulmanos, a sexta-feira é um dia muito especial, assim como para os cristãos, o domingo, e para os judeus, ainda hoje, o Shabá, o Sabá, ou Sabá, com temudo, tem grande importância. Tem 2 grandes significados, pelo menos, o Shabá, o sábado. Primeiro, oportunidade de repouso, de refazimento físico. E também o sábado para os judeus tinha uma outra significação. Atendo-se ao texto literal de Moisés, eles acreditavam que tudo havia sido feito por Deus em 6 dias e que Deus descansara no sábado. O sábado, portanto, representava, depois de 6 dias de muito trabalho, um
tempo de renovação, um tempo de cultivo da espiritualidade. E aquele homem com a mão mirrada teria naquele sábado o início de um novo ciclo. Era o fim de um ciclo de dependência, de vergonha, de exclusão, de marginalização, de dependência, de carência, de baixa autoestima, de complexo de inferioridade, para um tempo novo. Porque quando Jesus o cura, quando lhe cura a mão mirrada, Jesus faz mais. Jesus cura a alma daquele homem, cura a vida daquele homem. Porque agora, com a saúde recuperada, este homem recuperava sua autoestima, a capacidade de trabalhar, de prover a família, de recuperar a sua dignidade, de poder transitar no meio da massa, frequentar a sinagoga livremente, sorrir, livre, feliz, porque estava agora reintegrado à comunidade na plenitude. Por aí vemos a importância das mãos em nossas vidas. No prefácio do livro Ave Cristo, Emmanuel nos diz que nós, os cristãos, precisamos ser na terra as mãos de Jesus. O Cristo não está materializado na terra e ele precisa operar através de nossas mãos. É certo que os olhos são o espelho da alma, mas não somente os nossos olhos. Os nossos ouvidos são também o espelho da nossa alma. A nossa boca é também espelho da nossa alma. As nossas mãos, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos idealizando, oportunamente se expressará através das mãos. Para a fabricação do notebook que uso, do celular que estou usando, foram necessárias muitas mãos, mas estas mãos apenas materializaram no tempo um projeto virtual, algo que alguém havia idealizado antes, pensado antes. Portanto, o nosso corpo é o instrumento do qual se serve o espírito quando encarnado. E a maneira como utilizamos as nossas potências orgânicas, os nossos sentidos físicos, dão-nos a conhecer o que pensamos, o que sentimos, o que queremos, o que buscamos para as nossas vidas. É possível que eu, tu, ele, nós, vós, eles,
não tenhamos as mãos deformadas, ressequidas, leprosas, defeituosas. Mas é possível que tenhamos a boca ressequida, os ouvidos ressequidos ou deformados. Talvez o coração, talvez os nossos sentimentos ressequidos, deformados. E como este homem fez, levantou-se, foi para o meio e estendeu a mão, que é o seu terceiro gesto, sua terceira atitude proativa, positiva. Também nós devemos expor a Jesus aquilo que em nós apresente deformidade, limitação, secura, insensibilidade, porque o mesmo Jesus que se compadeceu daquele homem sem nome nos evangelhos, também há de se compadecer de nós. Quando Jesus retorna das cinzas sepulcrais, reaparecendo aos discípulos que estavam tristes, aturdidos, ele não se faz conhecido de Tomé pelos cabelos, pelo olhar, pelos pés. Jesus mostra-lhe as mãos ainda marcadas pelos cravos da cruz. Então, as nossas mãos são altamente, profundamente reveladoras em que estamos ocupando os nossos braços, em que estamos ocupando as nossas mãos, que são a expressão visual, material do que vai dentro dos nossos corações. Este homem vai à sinagoga em que pese todas as suas dificuldades. E quantos deixam de ir à igreja? Quantos deixam de vir ao centro espírita por coisas tão menores, por coisas tão insignificantes? Ou porque está chovendo um pouco, ou porque a temperatura não está mais 30 graus, 25, caiu para 20, 18 graus. E eu me lembro de Jerônimo Mendonça, tetraplégico, cego, cardiopata, portador de artrite reumatoide deformante, maxilar travado, dentição estragada, porque não havia como tratar, numa Kombi desconfortável. Viajou mais de 1000 quilômetros, deitado em sua cama ortopédica, que era o seu banheiro, que era a sua tribuna, com dores, tomando 30 exortis sublingual diariamente para diminuir a dor. E com este quadro, ele chegou na casa do anfitrião em São Paulo, onde ia fazer uma palestra na casa espírita presidida por aquele irmão. E o irmão disse para o Jerônimo: "Ô Jerônimo, que pena, esperei tantos anos para você vir em minha casa, hospedar-se,
ir ao nosso centro espírita fazer uma palestra e eu não vou poder acompanhá-lo. E por que, meu irmão? Perguntou-lhe Jerônimo. Porque eu estou começando a me resfriar. E Jerônimo, que tinha andado mais de 1000 quilômetros, com dores terríveis no peito. Internautas queridos, não estamos aqui para contrariar as normas legais, mas reflita, pondere, analise e verifiquemos se não podemos ir um pouco além. Porque pode ser que o Cristo esteja nos esperando para nos libertar. Para terminar, trago do livro Mãos Marcadas, do nosso Chico Xavier. Preste atenção no título do livro, Mãos Marcadas, como referência o prefácio de Maria Dolores, que lerei, e a última página de Emmanuel, Nossas Mãos. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo à semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te. Quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres,
uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se olvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, que as nossas mãos, como diz Emmanuel, sejam antenas, ensejando-nos a conexão com o alto, para que possamos distribuir luz e paz a todas as criaturas que aguardam o nosso concurso fraterno. Assim seja.